Fala aí, pessoal. Continuando a nossa aula, né? Então a gente viu a aula anterior os conceitos de orientação a objeto, que a gente já tinha visto, a gente reviu. Então fizemos essa revisão aí sobre orientação a objeto e agora a gente vai fazer uma aula prática para que vocês realmente, efetivamente trabalhem com isso, entendam isso, como isso funciona na prática. Aí, só para recapitular, com relação à web e tal, então a gente teve uma aula, já falei sobre isso, quando a gente vai desenvolver o web usando o PHP, eu preciso preparar o ambiente primeiro, não é só ir escrever o código e o computador entende, então eu preciso ter um ambiente preparado, eu preciso ter um servidor web, eu preciso ter um interpretador da linguagem instalado na máquina, senão não tem como eu desenvolver em PHP. Para facilitar o nosso serviço, a gente viu isso na aula, a gente pode utilizar uma ferramenta auxiliar, que pode ser o AMP Server, que é o que a gente está usando nas aulas, poderia ser o Vertrigo, o EasyPHP ou qualquer outro similar. O que esses programas fazem? Eles já instalam para você o Apache, que é o servidor web, e eles já instalam o PHP, que é o interpretador da linguagem, para que você consiga trabalhar com isso. Além do PHP e do Apache, ele também instala MySQL, SQLite, DBMaria, geralmente eles vêm aí com um banco de dados junto também. No nosso caso, a gente não vai utilizar recursos de banco de dados, porque nós não vamos precisar disso, nós só precisamos entender como é a orientação a objeto dentro de uma linguagem de programação e eu vou mostrar para vocês dentro do PHP como funciona a orientação a objeto. Lembrando, né, lógico que dentro do PHP existem as peculiaridades do PHP, o formato da linguagem, como o PHP trabalha diferente de outras linguagens. Então, embora o conceito de orientação a objetos seja o mesmo independente da linguagem, existem peculiaridades distintas aí de cada linguagem. Então, só lembrando como que a gente faz para criar o arquivo, para testar o arquivo. No nosso caso aqui a gente está usando o Notepad++, vocês podem usar, a ideia do gosto de cada um, que vocês se sentirem mais familiarizados. Eu costumo usar o Dreamweaver, né? Geralmente eu uso o Dreamweaver, mas como o Dreamweaver é uma ferramenta paga da Adobe, vocês podem usar o Notepad++, o Visual Code da Microsoft, entre outros aí, né? Então tem um monte de outras ferramentas que vocês podem usar gratuita que vai fazer a mesma coisa. Até o bloco de notas que já vem no Windows vocês podem usar. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu dei para vocês o exemplo da classe cachorro, agora a gente vai criar e testar a classe cachorro. Para lembrar como funciona aí, vocês têm que ter o AMP instalado, que é esse carinha cor-de-rosa aqui. Quando eu abro ele vai carregar aqui o AMP, que é esse íconezinho verdinho aqui. Ele tem que estar verde, porque se ele não tiver verde, se ele tiver amarelinho ou vermelho, é porque algum dos serviços não carregou e vocês precisam que o serviço do Apache e o serviço do PHP estejam carregados, senão não vai funcionar. Para testar o que a gente vai criar, vocês vão precisar salvar dentro de uma pasta específica, que é a pasta onde o PHP interpreta o código, que fica aqui, ó, dentro de AMP. Se você vier aqui, ó, www directory, ele já vai na pasta. Essa pasta vai estar dentro do diretório onde você instalou o AMP Server, se você estiver usando o AMP Server. Beleza? Então aqui, ó, a gente vai criar uma pasta chamada OO, que eu já criei aqui, eu tinha até criado um exemplo. Então eu vou criar uma pasta chamada OO. Dentro dessa pasta aqui não precisa ter nada, vou deixar essa pasta vazia. E aí aqui com o Notepad++, a gente vai criar um documento para testar aqueles recursos que a gente explorou na aula anterior, que eu passei para vocês, com os conceitos de orientação a objeto naqueles slides. Aqueles slides, inclusive, estão disponíveis no portal para vocês baixarem e quem quiser rever, estudar e tudo mais. Então aqui eu vou criar a estrutura básica do HTML. Como vocês podem ver aqui no caso do Notepad++, ó, ele não está reconhecendo o HTML que eu estou escrevendo e, consequentemente, ele também não vai reconhecer, né, e nem me ajudar com o código do PHP, porque eu preciso aqui no Notepad++ informar para ele qual é a linguagem que eu estou utilizando. Então, se eu vier aqui em linguagem P e selecionar PHP, aí ele vai passar a entender aqui o código que eu estou escrevendo. Tranquilo? Aqui vocês já viram isso, né? Bom, aqui a gente vai criar um código PHP. E eu vou salvar esse arquivo dentro da pasta lá que a gente criou. Ó,
dentro de www, de abreviação de orientação a objeto. Para salvar aqui no Notepad++, eu vou criar o arquivo index.php e eu vou mudar aqui o tipo para PHP, o meu sistema entender aqui que é um arquivo do tipo PHP. Salvei aqui, ó, index.php, e aí aqui a gente vai criar nossa classe. Como nós vimos anteriormente, como eu crio uma classe no PHP? Para mim criar uma classe, eu uso a palavra reservada class. Lembrando que class tem que ser escrito tudo em minúsculo, eu não posso colocar em maiúsculo, porque o PHP é uma linguagem case sensitive, então faz diferença sim se eu escrever maiúsculo ou minúsculo. Aqui na frente eu vou declarar o nome que eu vou dar a essa classe, que poderia ser class cachorro. Lá no exemplo a gente criou o nome da classe só cachorro, né? Se vocês quiserem também pode criar só cachorro, não tem problema nenhum. Aqui você dá o nome que você quiser. O interessante de dar o nome aqui, ó, class cachorro, é para você saber que isso é uma classe. Então aqui, ou classe, né? Classe cachorro, classe underline cachorro. Abro chaves, fecho chaves. Vamos fazer uma classe muito simples, né? Não vou fazer igualzinho estava no exemplo, porque eu não lembro exatamente como estava no exemplo. Mas eu vou criar aqui, ó, uma variável, né? Na verdade, vou criar dois atributos, né? Públicos, né? Então, vocês lembram a diferença? Público, eu não preciso definir aqueles métodos getters e setters para mim poder ler ou inserir uma informação dentro desse atributo. Então, aqui eu vou criar esse atributo que eu vou chamar de raça. Eu vou criar um outro atributo também público aqui que eu vou chamar de raça e porte. Certo, então a gente definiu aí dois atributos. Para essa classe eu tenho a classe cachorro, dentro dessa classe eu tenho a raça e o porte. Show! Esses são os atributos que o meu animal vai possuir. Então eu posso instanciar posteriormente essa classe, falar, ó, cachorro 1 ou cachorro tal, ele vai ser um pastor alemão ou então um Yorkshire ou um Shih Tzu. Eu vou especificar qual é a raça, vou especificar qual é o porte e aí eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou declarar aqui um método, né, que eu vou criar um método, vamos criar um método latir, porque os cachorros latem e eu estou ouvindo um cachorro latir aqui atrás, vamos criar o latir, que inclusive é o que a gente viu no exemplo. Então aqui, ó, olha lá, o cachorrinho está latindo. Aqui eu vou criar o método latir. E o que o método latir vai fazer? A gente vai exibir uma mensagem na tela. Qual vai ser a mensagem? Eu vou concatenar aqui, então eu vou escrever a raça do animal, e aí eu vou colocar qual é a raça que eu informei para esse animal. Para eu inserir a raça, eu vou usar aqui, como tá vendo que eu estou usando um atributo dessa classe. Se eu estou usando o atributo dessa classe, eu vou usar aqui o this. This é porque eu estou fazendo referência à classe cachorro mesmo, a esta própria classe que é a classe que a gente está trabalhando. E aí eu vou usar o this e eu vou chamar, agora eu vou invocar essa variável raça, né? Esse atributo raça. Para fazer isso em PHP, você usa tracinho sinal de maior. E aí aqui o nome da variável, que é raça. Até ele já puxa ali pra gente, né? Como vocês podem ver, o próprio Notepad++ já completa. E aí, logo em seguida aqui eu vou concatenar mais uma informação, que é o porte do animal. Então, porte. E eu vou fazer a mesma coisa, né? O this porte. Estou recuperando ali o que foi informado no atributo porte. Além disso aqui, eu vou colocar que o meu cachorro está latindo. O que o cachorro faz quando ele late? Faz um barulho, né? Tipo, uau, uau, uau. Pronto, latindo. Beleza. Então, o meu cachorro, quando eu invocar o método latir, ele vai escrever na tela raça e a raça que eu defini. Porte e o porte que eu defini. E na frente de porte, au. Show. O que nós vamos fazer agora? Criamos a classe está pronta. Criamos os atributos e os métodos dessa classe.
Agora a gente vai instanciar esse objeto, ou seja, eu vou carregar esse objeto na memória para poder usar os recursos dele. Deixa eu fechar isso aqui, cara. Batendo claridade aqui na tela. Então, para mim invocar uma classe do PHP, para mim instanciar, cara, eu declaro aqui o nome para ela, por exemplo, cachorro 1, ou cachorro pastor alemão, cachorro York, cachorro. Então isso aqui é uma variável, tá? O nome que você quiser. Só não pode ser classe cachorro. Cachorro 1 vai receber um new, né? Eu estou criando uma nova, né? Classe cachorro. Então eu pego aqui classe cachorro e instancio ela aqui. Criei o objeto cachorro 1. Feito isso aqui, ó, pronto, criei o cachorro. Agora eu posso pegar esse cachorro 1 aqui e fazer o seguinte com ele, ó. O meu cachorro 1, ele possui um atributo que é o raça. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Como o meu atributo raça ele é público, eu não preciso usar os métodos getters e setters. Nesse caso eu ia setar, eu ia ter que chamar uma função do tipo setter lá, uma função setter, para mim setar o valor. Nesse caso eu não preciso porque é público, então eu só venho aqui e faço assim, ó, cachorro, que é a classe instanciada, já é o objeto da classe, né? Cachorro 1, e eu vou atribuir aqui para ele. Na variável raça, eu vou colocar aqui o valor pastor alemão. Pronto. Falei para minha classe cachorro aqui que a raça dele é pastor alemão. Vou fazer a mesma coisa com o port, ó. Cachorro 1 port. O port do cachorro 1 vai ser grande. Pastor alemão é um cachorro de porte grande. E aí eu vou chamar agora o meu método cachorro 1 latir. Vou mandar o meu cachorro latir. Pronto, o que eu fiz? Atribuí os valores aos atributos da minha classe e depois eu fiz aqui a chamada do método latir. Se vocês entenderam isso aqui é muito simples, é muito básico, sim, mas com essa base simples aqui, vocês já conseguiriam fazer, por exemplo, uma classe cadastrar pessoa ou inserir cliente, cadastrar usuário, e aí com base nisso aqui você declararia os atributos e você poderia criar um método inserir, gravar no banco de dados, etc. E aí você já tinha uma classe aí de manipulação de dados. Lógico, aí você tem que ter classe de persistência a dados, conexão com o banco de dados, etc. Vai um pouco além, mas esses conceitozinhos básicos aqui é o que vai te levar até onde a gente usa profissionalmente. Então, essa basezinha, que parece ser uma coisa muito simples, vocês vão usar aí para tudo. Salvei o arquivo, né, como index.php. Agora eu vou fazer um teste nesse arquivo. Vou abrir o navegador aqui. Para a gente testar, eu já mostrei isso para vocês na aula. Eu uso aqui o localhost. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no AMP e vir na opção aqui, ó, localhost. Ele vai abrir esse localhost. Como a gente criou o projeto lá, né, eu sei que é só eu digitar aqui, ó, /oo. Ele vai abrir o meu arquivo. Olha que legal. Raça, pastor alemão. Porte, grande, invocou a classe que a gente criou, fez a chamada, chamamos o método, né, e setamos valores nos atributos. Tudo isso aí de maneira simples e rápida. Se eu quiser criar um outro aqui, ó, vou criar mais um cachorro para fazer a mesma coisa. Mais 2, mais 3. Então, o que eu tenho que mudar aqui? Ó? Se eu criar outro, eu não posso criar com o mesmo nome. Não posso ter dois objetos com o mesmo nome na memória. Então, aqui, ó, vou ter o cachorro 2, vou ter o cachorro 3, vou ter o cachorro 4, aqui. E aí eu posso mudar aqui as características de cada cachorro. Então esse aqui era pastor alemão, esse aqui é um York pequeno. Opa, escrevi errado. Pequeno. Esse aqui vai ser um
Bulldog grande e esse aqui vai ser um Pitbull grande. Salvei, vamos lá ver o que vai acontecer. Ó, legal, pastor alemão e tal, ele colocou todos. Aí é lógico, a gente poderia arrumar aqui, né? Se eu usar um BR aqui, que é o BR do HTML, vai fazer um em cada linha. A gente pode dar um espacinho aqui, ó, no port para raça. E aí, ó, já vai ficar uma coisa mais bem organizada. Um em cada linha, ó. Raça, pastor alemão, porte grande, uau, uau, uau. Beleza? É lógico que tem muita coisa para se falar sobre orientação a objeto, mas basicamente, quais eram os assuntos que a gente estava tratando? A gente tem ainda, logicamente, que ver os stands, né? Como que eu faço para herdar uma classe e usar isso, como que as vantagens disso, tal. A gente vai ver isso na prática, mas por hora eu quero que vocês peguem esse exemplo, essa aula de hoje, esse exemplo que eu passei e vocês recriem uma classe, só que ao invés de uma classe cachorro ou animal, eu quero que vocês criem uma classe pessoa. Com base nessa classe pessoa, nas próximas aulas a gente vai poder trabalhar em cima dela, o stands, né, que é o conceito de herança. E aí o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês criem uma classe pessoa, que é o exemplo que eu dei. Eu quero que vocês criem dentro da classe pessoas, ou pessoas, alguns atributos que eu coloquei lá no formulário. Vou deixar isso postado no portal para vocês também e vou colocar naquele material que eu disponibilizei para vocês. Então vai ter o link lá para vocês responderem um questionário. Nesse questionário eu quero que vocês criem essa classe pessoa, que vocês criem atributos para elas e que vocês criem aqui um método ou 2 métodos. Por exemplo, a pessoa pode andar, ela pode correr, ela pode falar, e aí dentro dos métodos vocês vão imprimir na tela igual a gente fez aqui. Por exemplo, eu quero que a pessoa ande, então quando eu invocar o método andar, a pessoa está andando, né? Só para ver como que é a chamada do método, como que funciona a chamada do método. Se você quiser usar, a pessoa está falando e colocar um atributo palavras, e aí você concatenar as palavras que a pessoa está dizendo, vocês podem, eu quero que vocês explorem, que vocês brinquem com isso para ver o que dá para fazer. Beleza? Gente, sem mais delongas, não vou criar uma aula gigante, até porque eu quero deixar um tempo para vocês estudarem, que eu quero que vocês façam isso na prática. Então vocês têm aí que instalar o AMP, vocês têm que colocar aí o projeto dentro da pasta, e para vocês testarem o projeto, vocês têm que executar aí localhost / o nome da pasta do projeto. Simples, fácil. Se vocês, no meu caso, como eu defini esse projeto aqui, o nome como index, automaticamente ele já pega aqui, né? Se você colocar um outro nome, aí você teria que colocar aqui o nome do arquivo, né? Index.php. Se não fosse index, você colocaria lá exemplo1.php. Beleza? Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato. Vou deixar meus canais de contato com vocês. Vocês têm meu e-mail, andré_luiz@etecbebedouro.com.br. Vocês vão poder falar comigo por WhatsApp, por grupo, pelo Discord, que eu vou ficar online amanhã, no horário da aula, para tirar dúvidas de vocês, se vocês quiserem conversar sobre algum assunto pertinente à aula. Beleza? Um abraço! Até a próxima aula!